Seja muito bem-vindo, Leão, para a sua leitura semanal. Eu sou a Aline, terapeuta integrativa, pós-graduada em psicologia positiva, ciência do bem-estar e da felicidade. O meu foco é na espiritualidade. Seja muito bem-vindo ao Olhar da Coruja, onde aprendemos a enxergar além do que os nossos olhos podem ver. Seja muito bem-vindo se você é novo por aqui. Temos alguns vídeos contando um pouquinho mais sobre quem eu sou e porquê do nome deste canal ser o Olhar da Coruja. É isso aí, gente! Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos iniciar mais uma semana de leituras para o signo de Leão. Queria dizer para vocês que são leituras coletivas, podem não fazer sentido para todo mundo, você vai pegar aquilo que faz sentido para você e o resto você solta, tá bom? Sem caraminholar. Outra coisa importante, informações sobre os meus atendimentos terapêuticos, mentorias, enfim, e outro atendimento com as cartas também, e a partir daí desenrolar dessa situação, o acompanhamento para que você consiga resolver as suas questões na vida, entre em contato comigo aqui embaixo na descrição, certo? E para me seguir também lá nas redes vizinhas, eu quero te ver por lá, nas redes vizinhas, também você encontra aqui embaixo, certo? São duas redes, gente, o Olhar da Coruja e Viva Bem Integral. Perfeito, então avisos feitos, vamos iniciar, Leão, vamos lá, começando com um oráculo aqui para nortear um pouco, ou já te trazer uma mensagem inicial. Vamos começar com o coletivo de Leão. Oráculo, uma carta para o coletivo de Leão, orientações, mensagens. Olha, Leão, que linda, que linda, que linda, que linda, Leão. Ah, essa carta é demais. Ela é linda. Agora o processo é intenso, né? Porque fazer isso aqui, chamar isso aqui de lindo, aí eu tô querida demais, né? Esse processo é sempre muito desafiador para todos nós, quando nós precisamos nos reinventar, quando nós precisamos mergulhar fundo dentro de nós e nos despir. Acho que até essa aqui também é apeladona demais, eu tinha que tampar ela. E nos despir de tudo aquilo que a gente acreditou, de tudo aquilo que a gente almejou, daquilo que a gente achava que realmente éramos. E aí você, Leão, está sendo convidado a mergulhar fundo dentro de você, a se reinventar, a se despir de todos os preconceitos, os medos, os tabus, as ideias preconcebidas de você mesmo. Aquele medo do julgamento, o medo da reação do outro, e simplesmente assumir quem você é, renascer das cinzas. Aqui fala sobre as emoções, sobre a abundância de um novo momento, a força da energia masculina aqui, ancorando isso, esse mergulho dentro das suas emoções, curativo, necessário, a renovação, o novo chegando. Lindo demais, um processo intenso, tá? Apesar de eu dizer lindo aqui, gente, é porque eu posso me considerar artista plástica, fiz faculdade de artes, né? Então eu tenho uma conexão assim com as cartas e com os oráculos também de um olhar artístico, tá? Então, por isso, mas eu entendo que às vezes o momento é intenso. Ou fazer essa caminhada interna não é para os fracos, é para os fortes, é para aqueles que resolvem realmente despertar, acordar e olhar para si. E aí, como eu sempre digo, quando a gente faz esse movimento, a gente não tem tempo de olhar para a vida alheia, né? Ou de ficar vendo milhões de videozinhos na internet. Não, a gente está ocupado, estudando, buscando e aplicando. Aplicando. A prática, gente, é o ponto que muitos não conseguem seguir. É colocar em prática aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente vê, os recados. E a espiritualidade faz isso. Ela nos ensina, ela nos dá, às vezes, através dos médiums, uma orientação, mas a gente precisa aplicar, tá bom? Então vamos lá, Leão. O que o tarô traz para nós aqui, para vocês, leoninos?
que tem de mensagem, Tarô? Por favor, uma mensagem, uma orientação para essa semana, para os leoninos. Uma mensagem coletiva. Olha, que interessante, que interessante, que interessante. Não falei de uma renovação, de uma ousadia. Olha aqui, tá aqui, já pulei tudo. Mas vamos lá, vamos fazer uma leitura agora inteira. A gente tem, Leão, uma semana de muita movimentação, coisas acontecendo, né? Eu não falei que tinham as tartaruguinhas e se renovando. Aqui a gente vê isso, essa carta aqui trazendo movimento, ação. Se vocês estão um pouco parados, é uma semana em que vai exigir de vocês uma ação. Certo? E essa ação, às vezes, ela pode ser uma ação no cuidado das nossas emoções, pode ser, porque a gente tem elementos aqui, já vou chegar neles. Engraçado que a gente tem aqui como um aspecto negativo da semana de vocês, a gente tem uma carta que já é muito densa, que fala sobre discussões, sobre brigas e acontecimentos que não, de verdade, eles não nos levam a lugar nenhum. Certo? Só que eu estou vendo aqui uma semana, eu estou vendo aqui muita movimentação, vocês e vocês aqui. Parece que esse diálogo entre eu e vocês, não sinto que esses 5 de espadas me traz um aspecto negativo, no sentido de alguma confusão com outros. Pode acontecer, observe, mas daqui a pouco não se aplica nesta leitura. Mas o que eu sinto aqui é uma cobrança interna muito grande. É uma cobrança interna. Mas a gente pode perceber isso também como pode ser que esta carta aqui esteja bloqueada. Então, se você já é, por natureza, muito perfeccionista, pode ser que você coloque a sua meta muito alta, pode ser que essa semana traga essa energia de acalma o coração. Vamos deixar isso aqui mais, vamos abaixar isso aqui. Tá? A gente tem 2 formas de ler esse negativo. Eu costumo sempre ver ele ao extremo, se ele já é negativista, mas eu também aqui sinto essa energia, me parece, de bloqueio dessas cobranças, desses pensamentos, ou isso ao extremo. Tá? Ou você se cobrando ainda mais. Eu não vejo como uma briga com outros, perceba. Eu vejo sim como algo que acontece entre você mesmo. Então, uma cobrança extrema, ou para alguns, conseguindo não fazer essa cobrança, isto bloqueado. Certo? Então, você vai colocar aí na sua vida o que você sente. Eu vou deixar essas 2 opções, tá? Sentir de fazer isso. Por quê? A gente tem aqui como caminho a avaliação. Então, vocês avaliando, seja a vida, sejam os negócios, avaliando muito bem o que vocês estão colhendo. E aí pode ser sim a questão financeira, pode ser sim a saúde de vocês, pode ser questões ligadas a projetos, até planos que vocês fizeram, e vocês precisam parar um pouco e analisar. Será que eu estou fazendo... Será que o método está certo? Avalie. É como se houvesse uma certa insatisfação em vocês. Por isso que para alguns eu senti essa autocobrança um pouco mais contida. Para outros, eu sinto que esse nível de preocupação está alto. E é isso que também ajuda vocês a entrarem nesse caminho, e que é importante, a avaliação. Vocês avaliando algo, prestando atenção, por que a colheita foi desse jeito, eu não gostei muito. Tá bom, tá? Não tá ruim. Mas eu quero fazer alguma coisa aqui diferente, eu quero me reinventar. E aí vem esse processo de se reinventar, porque aqui a gente tem a carta do louco como resultado de tudo isso, Leão, trazendo para vocês
que às vezes a gente precisa fazer esse movimento mais arriscado na vida. A certeza, a gente não tem do resultado, mas a gente precisa viver este processo e ver o que vai acontecer. Quando a gente investe alto, né, então aqui pode até ter pessoas pensando em investimentos, eu vou investir numa nova forma de render o meu dinheiro, pode ter sim pessoas aqui pensando nisso. E como resultado, esse investimento daqui a pouco, se a gente pode ter duas opções aqui de resultado, mas estou muito boa hoje, gente, para ver resultado nessa leitura de vocês, Leão. A gente pode ver aqui pessoas precisando tomar cuidado para não arriscar demais. E a gente pode ver aqui, que me veio isso para falar para vocês, que a gente pode ter aqui pessoas analisando muito bem antes de fazer qualquer movimentação, para que não faça nada precipitado ou para que mude a forma como que estava fazendo, que aí eu acho que tem bem mais a ver, buscando esse se reinventar para ter novos resultados. Então, algumas pessoas aqui sentindo a necessidade de se reinventar. E aqui, como uma mensagem, um resultado, então, final da leitura de vocês, Leão, o Rei de Copas. O Rei de Copas, ele é generoso, ele é um cara querido, bonachão, ele é aquele cara que vai cuidar bem das emoções, ele é um rei, ele sabe dosar a sua emoção e a sua razão, então ele não vai agir de forma muito precipitada. E se a gente está falando aqui de ação, mesmo de ação, porque essa carta fala sobre agir, eu preciso dizer para vocês, é um momento de não agir de forma muito atravessada, muito maluca, mas é momento de ação na vida de vocês, mas toda ação com base em uma reflexão, em um reinventar-se de forma muito equilibrada. Cuida para não colocar o cavalo antes da carroça, né? Assim que fala, gente, eu não sei, não me lembro agora, mas é mais ou menos isso. Cuide para que você não se precipite demais, mas que pede aqui um reinventar, pede, junto com a carta do louco. Só que me traz um reinventar aqui um tanto quanto conservador, no sentido assim, também cuida das tuas emoções, cuida para não de forma, digamos assim, aqui, de forma que você coloque a sua régua muito lá em cima e depois fica difícil de atingir. Então vá com calma, com ponderação, equilíbrio das emoções, saiba gerir muito bem o que você está sentindo e pensando, identifique aquilo que você está sentindo. Mas é uma semana, sim, de movimentações. Perfeito? Principalmente movimentações, um caminho de análise, um caminho de pensar, de usar uma nova estratégia para ter resultados diferentes. E o caminho que eu achei bem interessante de trazer para vocês aqui, gente, é que vocês são o caminho, né? Vocês fazem esse caminho, vocês fazem o negócio acontecer. Vocês vão à luta, vocês buscam, vocês estudam, vocês se dedicam, vocês trabalham para que isso aconteça, mas vocês já estão em um nível muito bom, tá? Vocês já estão em um nível muito bom. Esse se reinventar é como se vocês precisassem para ajustar um pouquinho melhor os seus ganhos, para ter um resultado ainda melhor. Certo, gente? A leitura de vocês, para mim, hoje se aplica bem nessa dualidade que eu falei, tá? Então, tentei trazer aqui para dois grupos aqui, alguma coisa dentro desta leitura que para mim fala ou analisar muito bem, pensar muito bem, cuide para sua régua não ficar muito alta, cuide com o auto boicote, cuide para não colocar a meta muito lá em cima também, e de modo que você não bata a sua meta, certo? Mas continue se reinventando, continue arriscando, continue buscando, sim, sempre com consciência, claro, e sem atropelos. Agora, pode ser também a chegada de coisas para vocês aí, tá?
Pode ser sim a chegada de movimentações aí para algumas pessoas. Certo, gente? Depois vocês me contam. Agora eu vou pegar uma carta dos raios aqui. Vamos ver qual é o raio que vem para o signo de Leão, coletivo de Leão. A cura. A carta do raio verde. Que, gente, Mestre Hilarion, o raio verde, né? Essa carta me traz abundância, a cura, o verde que esteriliza, que limpa, que traz a renovação, até a abundância. Então, eu acho que é uma etapa que vocês estão passando, como se vocês quisessem trazer ainda mais qualidade para a vida de vocês, que vocês estivessem ainda com uma ambição, uma vontade de ir além. Eu acho isso muito, muito legal. Então, pesquisem mais detalhes, só não vou falar que senão vai ficar muito longo o vídeo sobre o raio verde, tá? Senão eu vou misturar com chakra e já vamos dar uma aula que aí não é o objetivo, né, Leão? Vamos lá, Leão, vamos ver o que temos aqui para finalizar a leitura de Leão. Oráculo, uma cartinha para o coletivo de Leão. Ó, tá aí, ó, tá aí. Olha que linda essa mensagem, gente, completa com isso aqui, completa essa mensagem linda que diz assim: Arcanjo Jeremiel, superando as dificuldades, o pior está para trás de você e está superando os desafios anteriores, viu? Vocês estão superando porque vocês estão analisando, porque vocês estão se reinventando, porque vocês são criteriosos. Cuide. E se alguém chega para vocês com uma proposta, cuide dessa proposta também, tá? Cuidem dessa proposta também, certo, Leão? Não sai fechando, analisa primeiro. Analisa. Se chegar alguma proposta, principalmente vinda de um homem, analisa, tá? Fica de olho. Às vezes a pessoa promete muita coisa. Não é que vocês não possam fazer, não é que é ruim, mas precisa de análise, tá? E vocês precisam sentir confiança nisso. Sintam, será que eu posso confiar? Tem uma sensação que diz, ok, eu valido. Beleza. Entendeu? Veio de falar isso para vocês também. Então, assim a gente finaliza, Leão, a leitura semanal de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês aqui na semana que vem, Leão. Ó, um beijo, um abraço e até mais.